pop, nós podemos ver inúmeros personagens que se arrependeram de verdade e resolveram tomar um novo rumo na vida. Se arrependeram de alguma atitude errada que tiveram e outros, um estilo de vida que levavam. Mas hoje, nesse vídeo, eu quero falar especificamente de 3 personagens que são muito queridos na cultura pop, que tiveram um arrependimento verdadeiro e se transformaram em grandes heróis. Se você gosta desse tipo de vídeo, já peço a você que deixe o seu like e que se inscreva no canal para receber mais conteúdo legal como esse. Mas se a gente falar um pouquinho sobre esses 3 personagens, eu quero falar especificamente do que é um arrependimento sincero e verdadeiro. Isso porque muita gente confunde arrependimento com apenas choro e emoção, mas isso não é o que significa um arrependimento sincero. É como aquele cara que depois de trair a namorada, pede perdão, fala que se arrependeu e depois vai e faz tudo de novo. Então, o que é arrependimento de verdade? Arrependimento é uma mudança profunda, interna da pessoa, uma mudança de mente também, que leva ela a realmente querer trazer uma transformação, trazer uma reparação para o seu erro. Então vai muito além de um sentimento de culpa ou puro medo de consequências, mas uma vontade real de uma reparação do seu próprio erro. C.S. Lewis, que foi um grande pensador, escritor cristão, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele disse que arrependimento é muito mais do que pedir desculpas. É reconhecer que você estava no caminho errado e querer voltar, custe o que custar. Então vamos lá, vamos começar falando desses 3 personagens especiais aqui que ilustram bem o que é o arrependimento sincero e verdadeiro na cultura pop. O primeiro que eu quero falar com vocês é Edmundo Pevensie de As Crônicas de Nárnia. Edmundo é apresentado pra gente no filme O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa como um garotinho teimoso, egoísta e com um certo ressentimento e inveja do irmão mais velho, Pedro. E ele tem uma certa necessidade de provar o seu valor o tempo todo, e isso deixa ele vulnerável aos encantos da feiticeira branca, que promete para ele poder e privilégios em troca de trair os seus irmãos. Mas aí ele é capturado pela feiticeira branca e pode conhecer de perto a maldade dela. Quando acontece isso, ele percebe que ele cometeu uma grande burrada. Mas aí, graças a Deus, aparece o nosso querido Aslan e concede para ele perdão e graça, né? Resgata ele das garras ali das mãos da feiticeira branca. Aí depois disso, podemos ver Edmundo um sincero sinal de arrependimento. Ele se torna mais humilde, mais leal, age com muita coragem durante a batalha e depois é coroado como um dos reis de Nárnia junto com seus irmãos, recebendo o título de Edmundo o Justo. O segundo personagem que eu quero abordar aqui é o Severo Snape da saga de Harry Potter, que para mim é um dos personagens mais emblemáticos, tanto da saga quanto da cultura pop em geral. Snape é um personagem muito complexo, reservado, frio, mas isso tudo esconde ali por trás uma certa vulnerabilidade, que é marcada muito pelos traumas de infância que ele tem e pelo amor que ele sentia pela Lilian, que é a mãe do Harry Potter. Mas aí na sua juventude ele escolhe ser um comensal da morte, um seguidor do Lord Voldemort, e influenciado ali por uma certa sede de poder e também por uma visão bem distorcida do que significava ser um bruxo de verdade. Mas aí acontece o assassinato, né, a morte da Lilian Potter, o amor da vida dele, que foi morta ali pelo Lord Voldemort. E isso é o ponto de ruptura na vida de Snape, principalmente porque ele teve um certo envolvimento no assassinato dela. Mas ele se arrepende profundamente de toda aquela situação que ele criou e começa ali uma jornada de auto-sacrifício, tanto para proteger Harry Potter e também se arriscando como um agente duplo ali para poder parar os planos do Lord Voldemort. Embora ele mantivesse ali aquela mesma dureza carrancuda dele, ele passa a agir agora guiado pelo seu arrependimento e pelo amor que ele sentia pela Lilian. Uma pena que na história o heroísmo dele é revelado somente depois de sua morte, e tudo mostrando que no fundo ele era apenas um homem que buscava redenção. Mas com certeza ele se tornou um dos principais símbolos da saga Harry Potter, símbolos de lealdade e sacrifício. O terceiro personagem que eu quero abordar com vocês é o menos conhecido de todos, mas é um dos meus favoritos. O nome dele é Jean Valjean, que é personagem da história de Os Miseráveis, que é inclusive um dos meus filmes favoritos, é um daqueles filmes onde você vai assistir e chorar em posição fetal, sabe? Eu sei que ele não é um filme muito popular, principalmente por ser um musical, mas é um daqueles filmes com uma mensagem, assim, maravilhosa. Então, a história dele é o seguinte: Valjean se torna um homem muito amargo, muito descrente, porque ele foi preso por ter roubado pão para alimentar sua família. Depois que ele foi solto da prisão, ele foi recebido ali numa espécie de mosteiro por um bispo chamado Miriel. Só que Valjean tenta fugir do mosteiro com alguns utensílios que ele roubou ali dentro, mas ele é pego pelas autoridades. Mas aí acontece algo inesperado na história. No ato assim de pura misericórdia mesmo, o bispo Miriel pede para as autoridades, alegando que Valjean não havia roubado aqueles utensílios, que ele havia apenas dado para ele de presente e dando para ele uma segunda chance de uma reconstrução de vida mesmo. A atitude daquele bispo ali constrange tanto o Valjean que ele tem uma mudança de vida real ali. Ele se torna compassivo, generoso e passa a viver ali em função de ajudar as pessoas de verdade, passando a viver de forma justa e com amor altruísta mesmo. Who am I? Em todas essas histórias que nós vimos, nós podemos ver exemplos perfeitos de
um arrependimento sincero e genuíno. Mas na nossa vida cotidiana, a gente tem que tomar cuidado para que nós possamos realmente manifestar um arrependimento sincero, tanto na nossa vida e também perceber arrependimentos sinceros nos nossos relacionamentos. Vamos ver alguns exemplos aqui. A pessoa sente remorso pelo resultado, mas não pelo erro. Por exemplo, o estudante pede desculpa por colar na prova apenas porque foi pego, mas não acha que colar seja algo errado. Ou quando não é uma mudança de verdade, por exemplo, uma pessoa que pede desculpa por chegar atrasada todos os dias repetidamente, mas não faz nada para melhorar a situação e corrigir aquela atitude errada. Tem também um arrependimento calculado. Por exemplo, uma criança que diz desculpa só porque sabe que vai ser punida. Nos relacionamentos amorosos tem aquela famosa transferência de culpa também, sabe? A pessoa vira e diz desculpa se você ficou ofendido. Ou seja, ela não está reconhecendo que ofendeu, ela está transferindo a culpa para outra pessoa. É importante enfatizar que a pessoa pode expressar tristeza ou culpa, mas isso não se traduz numa mudança de comportamento ou tentativa de reparação. Como disse um importante teólogo brasileiro chamado Augusto Nicodemos, o arrependimento não é quando você chora, mas quando você muda. Tem muita gente que gosta de dizer orgulhosamente, eu não me arrependo de nada. Mas o arrependimento é parte essencial da nossa vida. Ele nos ajuda a corrigir os rumos errados que a gente toma e nos ajuda a cultivar bons relacionamentos também. Além disso, nos aproxima de uma vida mais agradável a Deus. Inclusive, a porta de entrada do próprio relacionamento com Deus começa com o arrependimento, com o reconhecimento de que somos falhos e ofendemos a Deus o tempo todo com o nosso pecado. O arrependimento é um elemento central na vida cristã. Então nós aprendemos com a história desses três personagens, assim como aprendemos em outros relatos bíblicos, como a história de Davi, a história da conversão de Paulo, o arrependimento sincero de Pedro, que o verdadeiro arrependimento ele vai muito além do remorso, do choro e só do sentir culpa. Ele traz realmente uma mudança, uma transformação na vida da pessoa. Eu não sei quanto a vocês, mas eu amo desenvolver essas temáticas cristãs baseadas ali nos elementos, ali nas coisas que nós vemos na cultura pop de modo geral. Assim como nesse vídeo aqui do lado, ó, que eu faço isso exatamente naquele filme Godzilla Minus One, não sei se você assistiu, mas vale a pena assistir esse vídeo. E nesse outro aqui também, onde eu falo sobre a moralidade humana no filme Jurado número 2. Estão muito legais. Tchau, tchau.